Bom, então, nós vimos, né, que com a estética transcendental e a analítica transcendental, o Kant diz como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática e na física, né? E o resultado dessas duas exposições acaba sendo algo surpreendente, porque o desenvolvimento do pensamento do Kant vai chegar naquilo que a gente entende hoje, né, como o sujeito transcendental, que é o sujeito do conhecimento. Mas o conhecimento do quê? O conhecimento daquilo que está, daquilo que se apresenta para o conjunto das condições de sensibilidade do sujeito, né? Que é a percepção sensível, né, em confluência com o tempo, o espaço, né, e as categorias lógicas. E para a estrutura da cognoscibilidade das leis da objetividade do próprio sujeito, né, que são essas coisas que são os nossos juízos, né? Isso que nós chamamos, isso que o Kant chama de categorias da razão, né? Com isso, então, só resta ao Kant afirmar que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas, mas transformadas, né, pelas próprias condições do sujeito. Nem eu, nem vocês, nem ninguém jamais, né, vai saber, por exemplo, como é esse isqueiro. Em si mesmo. Nós só podemos saber o que é isso aqui dentro do nosso sistema operacional. O nosso sistema operacional, então, é isso que o Kant chama de tempo a priori, o espaço a priori e as categorias da razão. E só dentro desse sistema operacional é que alguma coisa pode ser conhecida. Certo? Mas ela só pode ser conhecida relativamente. Eu não posso dizer que eu conheço esse isqueiro como ele é em si mesmo. Para o Kant. Para o Kant, só Deus pode conhecer as coisas em si mesmas. Só Deus poderia dizer, né, o que é esse isqueiro, como ele é em si mesmo. O que nós conhecemos desse isqueiro, de qualquer objeto, nós conhecemos relativamente ao nosso sistema operacional. Uma formiga, por exemplo. Uma formiga pode conhecer esse isqueiro dentro do sistema operacional da formiga. Pode ser que haja aí uma formiga transcendental, então esse isqueiro, para a formiga transcendental, será uma coisa completamente diferente do que é para nós, do que esse isqueiro é para nós, né? E claro que isso implica, do ponto de vista do conhecimento, sempre uma visão relativa das coisas. O mundo de uma formiga é bem diferente do nosso. Por quê? Porque a formiga tem um sistema operacional diferente do nosso. A formiga, por exemplo, anda de ponta cabeça.
escala uma parede, como, né? Bom, eu digo escala porque eu não consigo andar numa parede como se a parede estivesse no plano horizontal. Uma parede, para mim, implica sempre o plano vertical. Mas a formiga pode. E pode, talvez, porque ela consegue converter, vamos dizer assim, né, o que é o plano vertical em plano horizontal. Não sei. Então a formiga tem uma visão diferente das coisas. Né? Ela habita num mundo diferente do nosso. Então, a gente pode perguntar, né, mas quantos mundos existem? Para o Kant, cada sistema operacional abre um mundo diferente. Né? Claro, mundo, nesse caso, é a objetividade, né? O mundo dos objetos. Né? Não tem uma conotação metafísica aqui. Mundo é o mundo é a objetividade. Né? E cada sistema operacional vai conhecer os seus objetos, né, de um modo diferente. Então, a realidade última, né, sobre a objetividade, sobre os objetos, a realidade em si dos objetos, por Kant isso é impenetrável. É impossível dizer o que os objetos são em si mesmos. Só é possível dizer o que o objeto, né, é na relação com o sistema operacional. Como a gente só pode falar do nosso sistema operacional, então a gente só pode dizer o que são as coisas, o que são os objetos, o que é esse isqueiro, né, na relação desse objeto com o nosso sistema operacional. Dentro do nosso sistema operacional, vamos dizer assim. Deus, como conhece todos os sistemas operacionais, né, então, Deus poderia dizer, né, como são as coisas em si mesmas, porque Deus conhece as coisas em si mesmas. Deus poderia dizer como é esse isqueiro em si mesmo. Nós não. Nós só podemos dizer como é esse isqueiro dentro do nosso sistema operacional. Então, com toda, né, a argumentação da estética transcendental, da analítica transcendental, né, o Kant estabelece que é impossível conhecer algo em si mesmo. Esse é o ponto fundamental até aqui. É impossível conhecer alguma coisa em si mesma. Só que aqui aparece um enorme problema para a filosofia, né? Por quê? Desde o velho Parmênides, né, passando por Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Boécio, São Tomás de Aquino, Duns Scott, Vico, Francis Bacon, René Descartes, Malebranche, John Locke, David Hume, até Leibniz. Todos esses filósofos foram metafísicos.
E o que é ser um filósofo metafísico? É considerar, é acreditar, né? Sobretudo acreditar que é possível conhecer as coisas em si mesmas. É possível conhecer as coisas fora da relação sujeito-objeto, fora de qualquer relação. Só que de repente, né, chega um cara chamado Immanuel Kant e diz que não, que só é possível conhecer alguma coisa na relação do sujeito cognoscente com o objeto a ser conhecido. Fora dessa relação não é possível conhecer nada. Bom, mas como é que a gente pode entender esse negócio? Porque até aqui a impressão que dá é que o Kant está mais correto, vamos dizer assim, está mais razoável, né, que os filósofos que o antecederam. Porque parece óbvio, né, que para conhecer um objeto, esse objeto tem que estar na relação com o sujeito. Por quê? Porque o objeto está fora do sujeito. Então, quando o sujeito chega até o objeto se dá para o sujeito, né? E isso estabelece uma relação de conhecimento, né? Isso parece óbvio, né? E não só parece óbvio, como vai parecer estranha a pretensão de conhecer, por exemplo, esse isqueiro, né, independentemente da relação do conhecimento. Vai parecer estranho querer conhecer qualquer objeto, isso aqui, por exemplo, em si mesmo. Porque isso aqui é um objeto independente do sujeito, do conhecimento. Então, a impressão que a gente tem é que até aqui o Kant tem toda a razão, né? Só que tem um detalhe. Quando os filósofos metafísicos acreditam que podem conhecer algo em si mesmo, né, eles não estão preocupados com esse isqueiro, né, nem com essa mesa, nem com a rua lá fora. Eles sabem muito bem que o conhecimento dos objetos depende, sim, né, de uma relação entre sujeito cognoscente e objeto a ser conhecido. Só que a metafísica, né, ela pretende outra coisa. A metafísica pretende conhecer aquilo que é imediato ao sujeito. Esse isqueiro, ele não é imediato a mim. Entre o isqueiro e eu, existe algo. Existe algo no meio. Existe uma crise entre o isqueiro e eu. E eu, enquanto sujeito do conhecimento, né? E esse isqueiro, enquanto objeto, ele não está dado imediatamente a mim. Há algo antes, algo que se interpõe a nós dois nessa relação, né? Que é a crise. Percebe? E o que é a crise? O que é uma crise? É o que me separa desse isqueiro de qualquer outra coisa da realidade, né? É o que me torna diferente desse isqueiro de qualquer outra coisa existente aí ao meu redor. A crise é o que se interpõe entre qualquer coisa que não seja eu e eu mesmo.
E o que se interpõe? Bom, uma série de coisas, né? Só que, em síntese, o que se interpõe mesmo é o limite. E o limite é a crise. Né? Por exemplo, quando eu termino, né, vamos dizer assim, quando eu termino, né, quando eu encontro o meu limite, né, começa outra coisa, que já não sou eu. E o meu limite, né, vamos dizer assim, ele faz fronteira com o limite de outra coisa. Há uma descontinuidade aí, né? Que é essa fronteira. Essa fronteira é a descontinuidade, né, do sujeito para o que não é o sujeito. Né? E essa fronteira é a crise. E essa crise me mostra que eu não posso conhecer aquilo que está fora, além de mim, diretamente, imediatamente. Por quê? Porque a crise se interpõe, a crise está no meio. A crise está entre o isqueiro e eu. E aí, então, é a crise que impede que o isqueiro e eu tenhamos uma relação direta, ou sejamos uma só coisa. Pois é. Então, a própria crise é o fator determinante da relação. Ela impõe uma relação. Eu não posso chegar imediatamente às coisas, aos objetos. Antes de chegar aos objetos, eu tenho que passar pela crise. Então a crise é o próprio canal de relação entre as coisas e o sujeito cognoscente. Então, esse objeto a ser conhecido, né, e eu, como sujeito cognoscente, entre nós dois existe algo que se interpõe, que é o limite. Que é a crise. Né? Então, todo o meu conhecimento da objetividade, ele vai depender dessa relação. Só que a metafísica é uma ciência que visa o conhecimento imediato de algo. Imediato. Sem passar pela crise. Então, a metafísica ela não pode ser uma ciência do conhecimento imediato da objetividade. Né? Porque a objetividade, né, todos os objetos, né, estão separados entre si e separados do sujeito. Sempre que o sujeito se volta para um objeto, né, se estabelece ali uma relação. Né, uma relação entre aquilo que é o sujeito e aquilo que é o objeto. Então, até aí parece que o Kant tem razão. Não é possível conhecer nada fora dessa relação. Só que ainda assim, né, todos os grandes filósofos antes do Kant acreditaram poder conhecer algo fora dessa relação. Algo fora de toda a relação. Algo que fosse imediato ao sujeito. Sem que nada se interpusesse entre o sujeito cognoscente e o objeto a ser conhecido. Né? Bom, e quais seriam então essas coisas que poderiam ser conhecidas fora da relação sujeito-objeto? A gente sabe que a metafísica é a ciência que estuda a alma humana, Deus e o universo. Então, todos os filósofos metafísicos, eles acreditaram poder conhecer pelo menos uma dessas três coisas. Diretamente,
imediatamente, vamos dizer assim, né? O homem, ou Deus, ou o mundo. Né? E conhecer essas coisas em si mesma, independentemente de qualquer relação. Dessas três coisas, a mais fácil de ser conhecida, evidentemente, né? É a alma humana, vamos dizer assim. Principalmente para os filósofos modernos. Por quê? Porque entre eu e minha alma, vou fazer aqui uma espécie de raciocínio cartesiano, né? Entre eu e minha alma não existe crise. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a alma é o pensamento. Né? A alma é o pensamento. E o pensamento é sempre o pensamento de alguma coisa. Só que o pensamento sou eu mesmo pensando alguma coisa. Percebe? Então, se o meu pensamento é a minha alma, a minha alma sou eu mesmo pensando. Então, onde é que está a crise aí? Onde está a separação, o limite entre eu e a alma? O que fica entre minha alma e eu? Se eu disser que não existe nada entre minha alma e eu, então eu posso dizer que conheço algo imediato a mim, fora do âmbito, né, de qualquer relação. Então, esse exemplo, né, ele mostra que a metafísica, que os filósofos metafísicos, né, eles acharam uma solução para a coisa em si. É possível, sim, conhecer algo em si mesmo, desde que seja um algo imediatamente dado ao sujeito. Imediatamente dado ao sujeito, sem que se interponha entre o sujeito e esse algo nenhuma crise, nenhum tipo de limite, nenhum tipo de separação, um conhecimento imediato. Então, é possível conhecer, sim, alguma coisa em si, desde que essa coisa em si seja algo metafísico, desde que esteja no âmbito da metafísica, desde que seja um dos objetos da metafísica, ou a alma humana, ou Deus, ou o mundo, ou esses três objetos. Só que para o Kant, esses objetos metafísicos, né, a alma humana, Deus, o universo, esses objetos ou são fenômenos ou não podem ser conhecidos. Isso nós só podemos averiguar se podem ser conhecidos tratando-os como fenômenos. Por isso que eu disse na aula passada que até mesmo a alma é um fenômeno. Não que ela seja descoberta como um fenômeno, mas ela precisa previamente ser tratada como um fenômeno, porque essa é a condição do sujeito transcendental. E esses objetos só podem ser conhecidos se forem fenômenos. E se não forem fenômenos, não se pode conhecer. Né? Quem viu a aula passada lembra, né, que fenômeno é o objeto a ser conhecido na relação com o sujeito. É aquilo que recebeu tempo a priori, né, espaço a priori, e categorias lógicas do sujeito transcendental. Né? Foi transformado por isso. Né? Então, a alma humana, por exemplo, para o Kant, ela não pode ser conhecida, ela não poderia ser conhecida imediatamente, mas mediante essas condições. Por isso que eu disse que, a princípio, a própria alma é tratada como um fenômeno. Então, essas condições são necessárias até mesmo para conhecer a alma humana.
Porque o sujeito transcendental impõe as categorias lógicas, né? O tempo a priori, o espaço a priori, para tudo que se torna objeto de conhecimento. Tudo que entra na relação de conhecimento, na relação com o sujeito do conhecimento. Tudo acaba, então, tudo que acaba sendo conhecido, para o Kant é fenômeno. Então, é por isso agora, né, na dialética transcendental, então, que o Kant vai perguntar se é possível conhecer alguma coisa em si mesmo. Se vocês recordam, antes ele perguntava se a matemática era uma ciência, se a física era uma ciência. Né? Mas agora ele não pergunta se a metafísica é uma ciência, mas se é possível conhecer alguma coisa em si mesma. Porque isso já pressupõe uma ideia metafísica, uma pretensão metafísica, percebe? Então a dialética transcendental já não pergunta, né, se a metafísica é uma ciência, mas se a metafísica é possível, percebe? Então o Kant aqui está perguntando se aquilo que o Parmênides fez lá na antiguidade, né, a metafísica, né, aquilo que o Platão fez, o Aristóteles, o Descartes, o Leibniz fizeram, né, ele está perguntando se aquilo é possível. Então, o Kant é o sujeito que veio para destruir tudo que estava atrás dele. Né? Veio para fazer terra arrasada. Mas, claro, vamos por partes. Bom, é evidente que o Kant vai dizer que a metafísica é impossível. Ele não está nem falando que a metafísica é impossível como ciência, ele está falando que a metafísica é simplesmente impossível. Por quê? Porque é sempre bom lembrar, né? É sempre bom recordar, né, que o Kant impõe condições, né, para que o conhecimento de algo seja possível. Que condições são essas? O tempo a priori, né, que é colocado pelo sujeito, independente da experiência. O espaço a priori, que é colocado pelo sujeito, independente da experiência. E as condições da razão, e as categorias da razão, né, que são colocadas pelo sujeito, a priori. Né. As condições para todo conhecimento possível, então, estão nessas formas da sensibilidade e do raciocínio, que eu chamo de sistema operacional do sujeito. Das condições possíveis, as condições do conhecimento, né, estão no sistema operacional do sujeito. A gente tem que lembrar que para o Kant, fazendo uma comparação aqui, o sujeito é uma máquina. O sujeito é uma máquina com um sistema operacional. Percebe? Igualzinho ao computador que a gente compra na hora. Ou igualzinho a um robô. Eu vi hoje no RT News, né, que inventaram aí um robô que joga xadrez, que aprendeu a jogar xadrez em 4 horas. Né? E desse tempo que ele levou aprendendo a jogar o xadrez, ele já desenvolveu aí jogadas completamente desconhecidas dos jogadores humanos. Né?
o ser humano para o Kant é isso, é como um computador, né? Ou como esse robô com inteligência artificial, né? Você compra o computador na loja, né? Liga na tomada, né? Realiza um monte de coisas nele, né? Vê filme, ouve música, entra na rede, joga baralho, né? Escreve textos, né? E assim por diante, né? Por quê? Porque o computador vem com um sistema operacional que permite fazer tudo isso, né? Agora, imagine que você, né, vá na loja e o vendedor te oferece lá um computador bem baratinho, algo como R$ 100. Você diz, puxa, por que esse computador está tão barato? Ah, porque ele não tem um sistema operacional. Então você diz, bom, mas pelo preço eu vou levar. Então você compra o computador, né, liga na tomada e não aparece nada. Aparece lá só uma tela preta, né? Aí você volta na loja meio indignado e diz pro vendedor que o computador não funciona. Aí o vendedor te diz, não, ele funciona. Só que ele não tem um sistema operacional para escrever textos, para tirar, para ver foto, para ouvir música, para entrar na rede. Ele não tem, ele funciona, mas não tem um sistema operacional. E aí? Aí você é obrigado a instalar um sistema operacional no computador. Você pode instalar aí o Linux, né, ou o Windows. Né? E aí sim, aí ele vai parecer um computador para você. Né? O ser humano para o Kant é a mesma coisa. Ele pode até funcionar, né, sem sistema operacional. Percebe? Só que aí não é o sujeito do conhecimento. O sujeito do conhecimento só é sujeito do conhecimento quando vem com um sistema operacional. Quando vem com o tempo a priori, o espaço a priori, as categorias da razão e as percepções sensíveis. Então, o sujeito do conhecimento é exatamente, para o Kant, é exatamente como esse computador. Existe uma condição, vejam bem o termo, existe uma condição para o computador funcionar segundo as nossas necessidades. Se eu vou na loja e compro um computador para jogar baralho sozinho, existe uma condição para que eu consiga jogar baralho nele. Que ele tem um sistema operacional e tem um software lá de baralho. Da mesma forma, o sujeito transcendental do Kant, né? Também para o sujeito humano existe uma condição para que o sujeito humano se torne o sujeito do conhecimento, né? O sujeito transcendental. Que condição é essa? Que ele tem um sistema operacional. O computador pode ter o Linux ou o Windows. O ser humano tem que ter o tempo, o espaço, as categorias da razão e as percepções sensíveis, as formas das percepções sensíveis. Essa é a condição. Então, tudo que o sujeito humano pode conhecer, ele só pode conhecer dentro desse sistema operacional. Essa é a condição do conhecimento. Então, imagine um joguinho de baralho, né, no computador. Qual que é a objetividade desse joguinho? Né? Quais são os objetos desse jogo? As cartas do baralho.
Só que a gente pode dizer que aquelas cartas são cartas reais? Bom, para o computador, sim. Para o sistema operacional do computador, sim. Dentro do computador, sim, é real. Fora dele, não. Fora do computador, ninguém sabe o que é aquilo. Aquilo não existe fora do computador. Né? Vamos supor que eu escreva um texto, abra o Word e escreva um texto. Bom, daí eu não gosto do texto e eu não vou lá e rasgo o texto. Eu não posso rasgar o texto. Porque ele só existe lá dentro daquele sistema operacional. Eu posso eliminar o texto dentro das condições do sistema operacional. Mas eu não posso simplesmente rasgá-lo como se fosse um objeto da minha realidade. Ele é real dentro do sistema operacional. Lá ele tem uma realidade. Fora do sistema operacional ele não tem realidade alguma, não tem materialidade alguma. Então ninguém sabe o que é aquilo. Para o ser humano é a mesma coisa. Né? Esse isqueiro, né, ou qualquer outro objeto, são objetos para nós. Esse isqueiro é um isqueiro para mim. Para nós, né? Para nós. Nós humanos temos o mesmo sistema operacional. Né? Então, esse isqueiro é um isqueiro para nós. Dentro do nosso sistema operacional, isso é um isqueiro. Fora do nosso sistema operacional, esse é o raciocínio do Kant, ninguém sabe o que é isso. Por quê? Porque não é possível conhecer isso aqui em si mesmo. Não é possível conhecer objeto nenhum em si mesmo. Então, vamos imaginar a inteligência artificial, um sistema operacional que jogue baralho. Né? Aquelas cartas são reais dentro da inteligência artificial, mas fora dela não existem, ou se existem ninguém sabe o que é. Então, todo conhecimento, então, pro Kant, a gente pode concluir isso, que todo conhecimento pro Kant é artificial. É artificial e relativo. Artificial como a carta de baralho dentro do computador. Artificial como um texto do Word dentro do computador. E relativo ao que é aos sistemas operacionais. Essa é a condição imposta pelo Kant. Então, é por isso que para o Kant a metafísica é impossível. E pior ainda, o Kant não diz isso, mas está implícito. Né? Tudo que os filósofos fizeram antes dele é ilegítimo. É ilegítimo. É falso, vamos dizer assim. Por isso que a gente vai ver aí mais adiante, mais para frente, né, que o Kant é o sujeito mais perigoso da filosofia. O Kant mudou o mundo, né, de real para artificial. Ele mudou o mundo e a maneira de pensar. Ele levou a humanidade para um mundo artificial. Por quê? Porque todo conhecimento humano é artificial. Percebe? E depois do Kant, todo mundo virou kantiano, querendo ou não. Contra o Kant ou a favor do Kant. Todo mundo que veio depois do Kant veio para dar uma saída para o Kant, para o kantismo. Ou para aprofundar o kantismo, ou para salvar o kantismo, né? Ou para recuperar o que o kantismo tinha desqualificado.
considerado como falso, né? Como ilegítimo, vamos dizer assim. Ou para se beneficiar desse mundo artificial que o Kant descobriu. Percebe? Tá? Quando a gente vê aí, por exemplo, o Islã, né? De um lado, os comunistas, de outro lado, né? O grupo Bilderberg, né? De outro lado, todos eles lutando pela hegemonia do mundo, eles estão dentro do kantismo. Eles pensam como Kant. Né? Pensam que essa realidade, né, a qual nós temos acesso é puramente artificial. Porque se eles pensam como Kant, eles pensam que não existe uma realidade em si mesmo, né, que a gente pode conhecer, mas uma realidade artificial, que diz respeito apenas ao nosso sistema operacional. E se a realidade é artificial, cada um desses grupos vai acreditar que pode fazer com que essa realidade se sujeite a esse grupo. Se sujeite ao seu modo de pensar. Porque seria impossível mudar a realidade em si mesmo. Mas como não existe mais uma realidade em si mesmo, senão objetos a serem conhecidos, então, se a realidade é formada por esses objetos dentro de um sistema operacional artificial, então é possível mudar a realidade a qualquer momento. A mesma coisa, então, é quando a gente fala de direita e esquerda. São também dois grupos, né? Na verdade, então, a gente está falando de grupos com seus sistemas operacionais, né, que lutam pela hegemonia. E essa luta é a luta de tentar submeter uma realidade artificial aos fundamentos dos seus sistemas operacionais. Mas, professor, o sistema operacional não é igual para todos? É igual para todos, mas isso não quer dizer que todos tenhamos o mesmo discurso. Temos as mesmas percepções. Impomos às coisas as mesmas categorias e as mesmas formas da sensibilidade, tempo e espaço, mas isso não quer dizer que que tenhamos todos o mesmo discurso e a mesma intencionalidade sobre as coisas. Percebe? Então isso quer dizer que direita e esquerda são todas, né, dentro dessa luta pela hegemonia da realidade, são todos kantianos. Isso é kantismo. Por quê? Porque ninguém que veio depois do Kant pôde ignorar o Kant, ou conseguiu ignorar o Kant. Ninguém que veio depois do Kant conseguiu sair desse mundo kantiano. Percebe? A gente pensa que Karl Marx o grande mestre de Karl Marx é o Hegel. Não é o Kant. Percebe? É o Kant. Então, nesse mundo kantiano, tanto a esquerda quanto a direita, ela é composta pelas mesmas pessoas. Tanto faz ser de direita ou de esquerda, né? Se você é um sujeito transcendental, tanto faz. Sujeito transcendental de esquerda é igual ao sujeito transcendental de direita. Estão ambos lutando pela hegemonia de um troço chamado realidade artificial. Eu lembro que dia desses aí, uns dias atrás, eu cometi o sacrilégio de
é, de falar, de me pôr contra uma certa rádio, o pessoal de uma certa rádio. Cometi esse sacrilégio. Sacrilégio por quê? Porque cada um desses grupos, como estão dentro de uma realidade artificial, eles sacralizam essa realidade. Uma forma de lutar pela hegemonia dessa realidade é sacralizando. A primeira forma, o primeiro passo é sacralizar as suas determinações, vamos dizer assim, seus pontos de vista. Então, eu vi lá, né, me dispus no Facebook, aí eu vi lá os comentários. Né? É a mesma coisa que ir no vermelho.org e chamar o Lula de filho da puta. Morte ao profano. Morte ao desgraçado. O mesmo xingamento que você receberá lá no vermelho.org, você recebe da direita. É a mesma coisa, é o mesmo ódio. É o mesmo comportamento. Eu imagino, né, eu como sujeito que ousou criticar a sacralidade da direita. Me imagino lá no alto da torre, né, aquela torre do castelo, né, e os aldeões, agora estou na dúvida, os aldeões, né, com suas tochas, né, de fogo, seus tridentes, suas foices, né, querendo tocar fogo no castelo. Né. Alguém pode dizer assim, não, isso é irracionalidade. Isso é... Não, pelo contrário, isso é racionalismo puro. É isso que o Kant ensina, o racionalismo puro. Por quê? Porque se o nosso conhecimento é apenas nosso, isso significa e provém, né, de um artifício, ou de uma condição artificial, a condição do conhecimento é artificial nesse caso, a própria realidade é artificial e relativa. Então, se ela é relativa em essência, não se luta para conhecer a realidade, mas para dominá-la. O Nietzsche dizia, né, que vida é vontade de poder. Então, bom, nesse caso, o Nietzsche não aplica ao conhecimento. Em termos de Kant, a gente podia dizer que conhecimento é vontade de poder. Poder de quê? Poder de transformar a realidade. Porque a realidade é transformável. E as duas partes querem isso. A hegemonia é essa. Estabelecer, a partir de critérios próprios, né, os fundamentos da realidade. Mas essa realidade já está comprometida na base, ela já é artificial na base. Por quê? Porque nós estamos no mundo kantiano. Por isso que o mais perigoso para o sujeito humano não é criticar a direita ou a esquerda. O sujeito humano só passa a ter risco de morte, mesmo, de verdade, quando ele faz crer que seu reino não é desse mundo. Por que vocês acham que Jesus foi traído por Judas? Porque Judas entendeu essa coisa. O reino de Cristo não é desse mundo. Mas eu vivo nesse mundo, eu quero transformar esse mundo. O outro eu não tenho acesso. Então, morte, né? O que mais causa ódio, o profundo ódio das pessoas, é exatamente isso. É fazer crer que já se superou o mundo kantiano. Que você não faz parte do mundo kantiano. Que o teu sistema operacional que você não tem um sistema operacional.
O que aborrece as pessoas é saber que certo indivíduo não tem o sistema operacional. Ele é uma tela de computador negra. Seu reino não é desse mundo. Esse é o racionalismo puro do Kant. Percebe? Então, tanto direita quanto esquerda só muda o discurso. Mas o sistema operacional é o mesmo. Comparar a direita com a esquerda é o mesmo que comparar o Linux com o Windows. É a mesma coisa. Ah, mas o Linux é mais do bem. É tão artificial quanto o Windows. E às vezes é bem pior. É a mesma coisa. Mas nós vamos chegar lá devagarinho, né? Porque a gente vai trabalhar mais essa questão. Mas, né? Por enquanto, a gente sabe que a metafísica para o Kant é impossível. É impossível porque a metafísica pretende conhecer algo em si mesmo. Isso a gente já viu. Mas assim, resumidamente falando, a metafísica procura conhecer. E o conhecimento é sempre o conhecimento de duas categorias de elementos. A categoria dos elementos formais e a categoria dos elementos materiais. Então, quando eu digo, por exemplo, que esse isqueiro tem forma cilíndrica, achatada e cilíndrica, eu estou me referindo a esse isqueiro como matéria, como elemento material, e estou me referindo a esse isqueiro como elemento formal. Então, com esse juízo, eu estou expressando o quê? O conhecimento de dois elementos, o elemento formal e o elemento material. E isso me possibilita, segundo Kant, pronunciar juízos de conhecimento, tanto formal quanto material. Só que vejam bem, qual é a condição para a forma aparecer para mim? A condição para a forma aparecer para mim é que ela apareça dentro da minha forma. Nós só conhecemos as formas porque nós impomos a forma. Porque nós somos a própria condição da formalidade. E essa condição está bem clara, né? O espaço a priori, o tempo a priori e as categorias lógicas. Se vocês estão lembrados, o Kant dizia que se pode imaginar o espaço sem objeto, mas não se pode imaginar nenhum objeto sem o espaço. Pode-se imaginar o tempo sem nenhum acontecimento, mas não se pode imaginar nenhum acontecimento sem o tempo. E esse espaço, e esse tempo, e as categorias lógicas, né, é o espaço a priori, é o tempo a priori, são as categorias a priori. Isso é pura formalidade. É a forma do sujeito. Percebe? É a forma que possibilita a identificação da forma. Então, é aquilo que antecede toda a figura, todo o acontecimento, toda a forma de juízo. O que me possibilita, né, dizer a forma de qualquer objeto é o espaço. É o espaço puro, o espaço a priori. É o tempo, o que me possibilita falar sobre algum acontecimento é o tempo a priori, o tempo puro. E as categorias da razão. E quem coloca formalmente tudo isso é o sujeito. O sujeito coloca a sua forma para conhecer as formas. É o sujeito transcendental que põe tudo isso. Somos nós mesmos. Só que tem o seguinte, eu também
eu não poderia dizer nada sobre objeto nenhum, né? Eu não poderia dizer nada sobre coisa alguma se eu não tivesse, além do tempo puro, o espaço puro e as categorias, eu não poderia dizer nada se eu não tivesse a percepção sensível. Né? Não ia me adiantar de nada eu ter o tempo, o espaço e as categorias lógicas se eu não tivesse a percepção sensível. Poder ver, poder ouvir, poder sentir, tocar, né? Assim por diante. Então, a percepção sensível é aquilo que se ajusta perfeitamente à forma do sujeito, que são o quê? Tempo, espaço e categorias lógicas, né? Formando um todo, o todo da máquina, o todo do sistema operacional, vamos dizer assim. Percebem? Então, quando eu digo que algo é cilíndrico, eu estou me referindo a um elemento formal. Quando eu digo cilíndrico, eu estou me referindo a um elemento formal, que só foi possível porque estava dentro da... porque eu coloquei antes a minha própria forma. Porque o sujeito transcendental é puramente formal. E esse puramente formal é o a priori. É aquilo que independe da minha experiência. Depende antes do tempo, do espaço e das categorias, né, que também são formais, percebem? Agora, quando eu digo que esse isqueiro que eu estou tocando agora é cilíndrico e é azul, quando eu digo esse isqueiro, a gente já supõe que eu estou vendo, estou tocando esse isqueiro. Né? Isso já não é puramente formal, mas é material também. Percebe? Então aqui nós temos já esse segundo elemento de conhecimento, que é o elemento material, que é a matéria do conhecimento. Então, quando eu digo cilindro, eu só tenho a forma. Mas quando eu digo esse isqueiro é cilíndrico, eu tenho a forma e a matéria também. Né? Bom, isso é básico, né? Mas quer dizer que o sujeito do conhecimento, o sujeito transcendental, ele não está tratando com elementos puramente formais. Embora ele seja a condição da formalidade, ele não está tratando com um elemento puramente só com elementos formais. Quando o sujeito transcendental conhece algo, esse algo se transforma em fenômeno. E o fenômeno é o objeto que recebe do sujeito a forma da percepção, né, e a matéria da percepção. Isso quer dizer, em síntese, que o fenômeno é sempre essa confluência entre forma e matéria, entre forma e conteúdo. Só que o problema da metafísica é que a metafísica acredita que existe na razão humana a possibilidade de um ato de apreensão sobre coisas que não estão submetidas ao tempo, nem ao espaço, nem às categorias lógicas. A metafísica acredita que existe na razão humana a possibilidade de um ato de apreensão sobre coisas em si mesmas. E para o Kant isso é uma ilusão. Uma ilusão que precisa ser desfeita, porque, vejam, tudo o que a gente pode conhecer para o Kant nos é dado na experiência sensível. Porque, como eu disse, a sensibilidade se ajusta perfeitamente às condições transcendentais do sujeito. Bom, tudo isso que nós podemos conhecer, então, nos é dado aonde? Na experiência sensível. O fim das contas é isso. Tudo que a gente pode conhecer nos é dado na experiência sensível.
Bom, mas vejam bem, a metafísica quer conhecer a quem? A alma humana, a Deus e o universo. Esses são os objetos da metafísica, né? Bom, para o Kant, nenhum desses objetos nos é dado nos é dado na experiência. Eu não vejo a alma humana, eu não vejo Deus, e eu não vejo o mundo como eu vejo esse isqueiro. A experiência sensível me diz que esse isqueiro está no tempo e no espaço, né, a priori. Bom, mas a alma humana, eu posso colocar, aliás, eu posso não, a minha única condição para conhecer alguma coisa é colocar o tempo e o espaço a priori, né? Só que a minha alma não vai aparecer. Ela não vai aparecer ali no tempo e no espaço, né, como um objeto dentro desse tempo e desse espaço. Percebem? Quando eu busco pela minha alma, o que eu encontro são lembranças e coisas que eu vivi. Eu encontro pensamentos, né, sentimentos, lembranças, pensamentos, vivências, né? Eu encontro vivências, mas eu não encontro uma coisa objetiva chamada alma. Eu não encontro um objeto no tempo e no espaço chamado alma. Quando eu busco pela minha alma, eu só encontro vivências. Só que toda vez que eu lembro de algo, de alguma vivência, eu sei que essa vivência, que essa lembrança, ela está acompanhada de uma representação. Tudo isso é Kant. Toda vivência, toda lembrança vem acompanhada de uma representação de um eu. Então eu sei que aquilo que eu lembro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivenciei, se refere à vivência de um eu. Que nesse caso sou eu mesmo. Só que esse eu não encontro em lugar nenhum. Eu encontro as vivências de um eu, mas eu não encontro o eu. Eu não tenho percepção sensível desse eu. Eu tenho uma percepção interna de que um dia eu fui pescar e caí do barco, né, fui pescar quase em alto mar, caí do barco e quase morri afogado. É verdade. Eu tenho essa percepção. Eu lembro disso. Eu tenho a percepção dessa vivência. Só que tem um detalhe, se é uma vivência de um eu. O problema é que eu não tenho a percepção desse eu. Eu só tenho a percepção das vivências do eu, né? Então, baseado nisso, o Kant vai dizer que não existe percepção sensível da alma. E se não existe percepção sensível de uma coisa, não é possível conhecer essa coisa. Eu só posso conhecer esse isqueiro porque eu tenho uma percepção sensível desse isqueiro. A percepção sensível é uma condição fundamental para o conhecimento, para o Kant. Percebem? Bom, só que a metafísica pretende conhecer a alma humana. Ela pretende conhecer alguma coisa da qual não se pode ter percepção, não se tem percepção sensível. O outro objeto da metafísica é Deus, né? Só que de Deus nós também não temos percepção sensível. Da mesma forma que o eu, do mesmo modo que eu não tenho a percepção sensível do eu não tenho a percepção sensível de Deus. E o outro objeto da metafísica é o universo, é o mundo, é o universo.
Então, do mesmo modo que ninguém nunca teve a percepção sensível da humanidade, né, a gente pode dizer que ninguém nunca viu o universo. Eu posso ter percepção sensível de indivíduos, né, da Maria, do Pedro, do Paulo, do José, mas eu não posso ter percepção sensível da humanidade. E a mesma coisa com o universo. Eu posso ter percepção sensível da minha rua, do meu estado, do planeta, né? De vários planetas. Eu entro no Google Earth lá e vejo o planeta, né? Terra, vejo a Lua, vejo Marte e tal, a Via Láctea. Eu tenho percepção sensível até da Via Láctea, né? Mas eu não tenho percepção sensível do universo, porque a Via Láctea é menos que uma gota dentro do oceano. Então, em relação ao universo, eu só vejo indivíduos que compõem o universo, mas não tenho percepção sensível do universo em si mesmo, percebem? Então, Kant vai perguntar mais ou menos o seguinte: bom, se os objetos da metafísica não podem ser conhecidos pela percepção sensível, se os objetos da metafísica não podem ser intuídos, como foi que a razão humana conseguiu chegar nesses objetos? Essa é a pergunta que vem agora. Se nós não temos percepção sensível desses objetos, como a razão humana conseguiu chegar nesses objetos? Como que os filósofos metafísicos chegaram nesses objetos? Essa é a pergunta, então, que vem agora. Só que essa pergunta aí a gente vai trabalhar só na próxima aula, né? Depois do Natal. Então, por enquanto é isso. Feliz Natal a todos.